Olá, tudo bem? Eu sou Diego Fortunato, administrador aqui do canal Conservadorismo Adventista. Quero desejar um feliz sábado para você e para sua família. Tarde de sábado, está bem agradável, o clima está bem tranquilo aqui onde eu moro, mas vocês sabem que quando eu apareço é porque eu tenho alguma coisa para falar. E quando eu tenho alguma coisa para falar, geralmente não é coisa muito legal, não é coisa muito agradável. Eu quero conversar com vocês hoje sobre algo muito grave que vem ocorrendo na Igreja Adventista do Sétimo Dia, lá nos Estados Unidos, e que tem um potencial enorme para se tornar tendência aqui no Brasil. Tá? Eu sei que os meus últimos vídeos assim geraram uma polêmica muito grande aqui. Eu reconheço que às vezes a gente precisa respirar mais, orar mais antes de falar algumas coisas, mas é porque tem coisas que deixam a gente realmente indignado. E indignação é a palavra que me define quando eu tenho que gravar esses vídeos. A Bíblia fala: o zelo pela tua casa me consome. E realmente é isso que eu sinto, um zelo muito grande. Eu queria deixar claro para vocês assim que eu não faço esses vídeos aqui para me autopromover, para ganhar like, para ganhar curtida, para ganhar seguidor, para ganhar dinheiro. Pelo contrário, só o que eu tenho ganhado aqui é xingamento, perseguição e processo. Eu estou com 3 processos na justiça. Então, se você quiser me ajudar, tem o link aqui embaixo. Você pode procurar aqui, eu vou deixar o link aqui na descrição do canal, para que você faça uma doação em Pix ou via o PayPal, também não tem problema. E você pode me ajudar aí a continuar com esse trabalho. Porque só o que eu tenho ganho por falar a verdade, por mostrar o erro, por mostrar coisas que deveriam estar sendo combatidas, inclusive pela administração da igreja, é processo. Eu ganho processo direto. Estou enfrentando 3 processos na justiça. Um processo eu já paguei. O segundo eu vou, se Deus quiser, pagar agora essa semana. Eu já tenho o dinheiro disponível para pagar, mas tem um terceiro processo aí que eu preciso pagar, que ele é um pouquinho mais caro. Então, não faço esse trabalho aqui para ganhar dinheiro, para ficar rico, para ganhar like, para ganhar seguidor. Mas, se você quiser me ajudar, quiser ajudar o canal a continuar trabalhando, quiser continuar abençoando a gente, você pode clicar no link abaixo aí, pegar o nosso contato, fazer um Pix, uma doação por Pix, ou enviar também uma oferta ali pelo PayPal, se você está fora do país. A gente aceita com toda a gratidão, ofertas em euro, em dólar, enfim. Fica à vontade. Tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Segue o canal, curte, compartilha, porque esse assunto é importante e esse aqui vai gerar polêmica também. Irmãos, quando eu falo para vocês que existem coisas que estão ocorrendo, são coisas graves, ok? E isso não acontece do dia para a noite. Uma pessoa não levanta num dia de manhã e diz assim: olha, hoje eu vou criar uma bomba para explodir a Igreja Adventista. Não. É uma série de coisas que vem acontecendo já nos últimos anos. E eu quero deixar claro para vocês assim, que não me dá prazer nenhum mostrar o que eu vou mostrar aqui hoje. Hoje eu quero falar com vocês sobre a primeira operação de mudança de sexo que será feita nos Estados Unidos por um hospital adventista. Um hospital da rede adventista vai estar então produzindo a primeira operação, ou realizando a primeira operação de mudança, de resignação de gênero, ou seja, da mudança de sexo. A princípio ali uma mulher biológica, ela vai remover os seios e eles vão fazer a construção de um pênis para esta mulher, dentro de um hospital da rede adventista. Lá nos Estados Unidos, os hospitais adventistas são um problema muito grave. A rede de saúde adventista é terrível. Terrível. A igreja praticamente já perdeu o controle sobre a rede de saúde adventista. Mas a rede de saúde está ligada também às grandes universidades americanas, ok? As grandes universidades adventistas como Loma Linda, a La Sierra University, que são universidades adventistas que deveriam estar formando missionários, que deveriam estar formando homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que pregam a palavra de Deus. Estas universidades estão trazendo uma forte tendência, uma forte agenda LGBT para dentro da igreja. O refúgio LGBT da igreja nos Estados Unidos hoje é dentro das universidades adventistas, e ali de dentro destas unidades, com núcleos
LGBT+, muito fortes, eles saem para as igrejas e criam comunidades adventistas alternativas. Ou seja, você tem uma série de igrejas LGBT nos Estados Unidos, você tem igrejas LGBT na Austrália, você tem igrejas LGBT já em várias partes do mundo, que são igrejas que deveriam ser igrejas adventistas do sétimo dia. Mas são igrejas adventistas inclusivas. E esta moda maligna e satânica tenta de todas as formas se arraigar aqui no Brasil. E está conseguindo um espaço muito grande, um campo muito fértil para se proliferar dentro das nossas universidades. Eu já falei para vocês em outras oportunidades, dentro do NASP, dentro do IAP, dentro do IAN na Bahia, dentro da FAD Minas, dentro da FAAMA. O campus universitário é muito fértil de jovens de cabeça vazia, de mente aberta, que estão ali prontos para serem doutrinados. E aí quando a igreja não os orienta da forma como deveria orientar, como quando a universidade não coloca a Bíblia na frente, o espírito de profecia na frente, não ensina o que acontece, os doutrinadores se enfiam para dentro da igreja e acabam doutrinando e moldando a cabeça das futuras gerações de líderes adventistas. Ok? Um erro muito grave que as faculdades adventistas cometeram nos Estados Unidos e estão cometendo aqui no Brasil é o de colocarem homens e mulheres que não são adventistas nos cargos de professores, de mestres, de administradores e de orientadores educacionais. Então o camarada não é um adventista, o cara é um ateu, ele é um de outra religião, ele é alguém que não quer saber de Deus, que não conhece a verdade presente, que não acredita nas 3 mensagens angélicas. E esse cara vai lá e agora ele dirige um curso de universidade ali dentro da Universidade Adventista. E o que ele faz? Ele traz uma bagagem, uma série de ideais progressistas, ideais de esquerda, que dimulem ou diminuem a influência do adventismo ali dentro. Então o campus, que era para ser um campus adventista, se torna agora uma armadilha mortal para a cabeça dos jovens adventistas. E aí vai destruindo, vai rachando, vai minando a próxima geração de líderes adventistas. Por isso que a igreja está cada vez mais fraca, por isso que você tem uma igreja cada vez mais liberal, por isso que você tem uma igreja cada vez mais sem identidade. Porque as nossas universidades lá nos Estados Unidos se tornaram viveiros, né, para proliferação de todo tipo de abominação. E elas estão vindo para cá, para o Brasil. Eu sei que o espírito de profecia é bem claro. A igreja é o objeto de suprema consideração de Deus sobre a terra. Né? A menina dos olhos do Senhor. Às vezes a igreja parece que estará como prestes a cair, mas não cairá. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu estou começando a crer de coração que a igreja que o espírito de profecia se refere não é o CNPJ, não é a organização, mas sim o povo remanescente de Deus, como disse Jesus Cristo lá nas Escrituras: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ellen White fala: a igreja do Senhor não é a grande catedral, não é a grande igreja, não é a megalópole, né? Aquela monstruosidade, aquela arquitetura faraônica. Não, a igreja do Senhor é o povo que de joelhos clama e busca pela presença de Deus. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu. Sabe? Eu tenho certeza que organização, CNPJ, placa de igreja, isso vai ser extinto, vai ser destruído no momento da grande perseguição. Vai ficar só o remanescente. E a organização, se continuar nesse ritmo, logo, logo vai cair. O remanescente, a igreja do Senhor, não cairá. Mas a organização com placa e com CNPJ caminha passos largos para a destruição. E eu vou te mostrar o porquê. Confere comigo aí agora o que eu descobri nessa última semana, fazendo as minhas andanças aqui pelas redes sociais e ouvindo algumas denúncias que me fizeram. Segue comigo aí. Então, pessoal, como eu disse para vocês, vamos começar aqui pela página no Facebook da revista Lorota. Está aqui bem grande a revista Lorota. É uma revista adventista de esquerda, é uma revista de comunistas, como eles mesmos se definem. Eles fazem aqui participações em congressos do Partido Comunista Brasileiro. Então essa é uma revista
de esquerda adventista, revista para mim, conhecida como Revista Lorota, mas, né, como eles se autodefinem aqui, a Revista Zelota, um evangelho de fé popular. Tá? Essa Revista Zelota aqui, quando você entra nela, você vai perceber que ela tem um pouco apelo, tá? Eu estou fazendo uma propaganda dela agora de forma, né, inconveniente. Não gostaria de estar fazendo, mas eu preciso usar para mostrar para vocês o que está acontecendo. Quando você entra aqui, eles têm um pouco apelo, o que é bom, graças a Deus, e, né, as postagens deles aqui não geram muito engajamento, nem aqui, nem no Instagram, nem no Twitter, enfim, mas você pode ver que as pautas deles são todas pautas radicais de esquerda, tá? E aqui entre pautas de, né, do movimento aqui LGBT, enfim, de música, opiniões de, tá? Então a gente vai, quando a gente vai olhando aqui, a gente vê uma série de, né, de matérias aqui, enfim, e aqui tem essa matéria aqui, não pergunte, não conte. Estou abrindo ela aqui. E ela diz mais ou menos o seguinte aqui na descrição da matéria, tá? Nos Estados Unidos, alunos LGBT, que mais, se organizam nas universidades adventistas com o objetivo de conquistar espaço para sua afirmação. Essas iniciativas atualmente existem em pelo menos 7 campi da instituição e prometem crescer com o tempo. Olha que coisa demoníaca isso. Tá? E 3 dessas organizações estudantis são reconhecidas oficialmente e podem reunir participantes do próprio corpo docente. No entanto, a realidade das universidades difere. Enquanto os movimentos estudantis são bem-vindos em algumas delas, outras ainda tentam impedir tais organizações através de esforços administrativos. Ou seja, enquanto alguns filhos do demônio, né, tentam enfiar esses movimentos dentro das universidades, alguns aceitam, né, e outros, usados por Deus aqui, tentam impedir que essas organizações, né, através dos esforços administrativos, elas se proliferem dentro do campus. Então existem homens ainda que não dobraram seus joelhos ao Baal LGBT dos nossos dias, né? E aqui ele diz assim: ainda assim, o ambiente universitário adventista permanece como o mais receptivo à afirmação da comunidade LGBTQ+. Para ler o artigo na íntegra, acesse aqui. E blá blá blá, eles fazem ali, contribua, né, com o jornalismo adventista independente, produtor de chorume e esgoto moral e ideológico. Abrindo aqui então, né, a matéria da Zelota, ele diz assim: não pergunte, não conte. A comunidade LGBTQIA adventista encontrou espaço para a organização no contexto das universidades estadunidenses da instituição, ou seja, os movimentos, né, de homossexuais muito fortes encontraram um campo, um terreno fértil dentro das universidades adventistas lá nos Estados Unidos. Mas ainda elas enfrentam desafios, né, que limitam a sua expressão. Então aqui, eles estão numa série de 3 partes, eu não vou abrir todas as partes aqui, para falar sobre a história dos movimentos LGBTs dentro da igreja. Engraçado que antes era só, né, o movimento do kinship, mas agora esses movimentos eles querem se tornar autênticos adventistas do sétimo dia. Eles não se contentam só com o movimento kinship, eles querem converter toda a igreja adventista do sétimo dia. Isso a gente vê, né, muito comum nos movimentos dissidentes, que tentam parasitar a igreja. O evangelho deles, a missão deles é única e exclusivamente parasitar, né, pescar dentro do aquário. E aqui a matéria ela vem dizendo assim: escolas e faculdades adventistas. Estudantes LGBT, adolescentes, são frequentemente intimidados na escola. Enquanto me preparava para escrever sobre a educação adventista, comecei a me perguntar até que ponto a quantidade e o tipo de bullying nas escolas adventistas diferem das escolas seculares. Embora eu tivesse mais de 1,80 de altura aos 13 anos, sofri bullying na minha escola secular e fui chamado de nomes como bicha bem antes de ter que lidar com questões pessoalmente. Então aqui ele está, né, o autor desta matéria aqui, né, que está lá no grupo de estudantes da Universidade de La Sierra, né, aqui
Na verdade, o grupo de estudantes da La Sierra está nessa imagem aqui de cima, né? Ó, o grupo de estudantes LGBT da Igreja Adventista lá nos Estados Unidos, da Universidade La Sierra. Bem, aqui eles estão contando um pouco da história, né? De como o Pacific Union College foi a primeira faculdade a ter um grupo de suporte aos LGBTs, suporte gay entre os alunos, no final dos anos 80. Olha, como eu disse para vocês no outro vídeo ali, né? Isso não ocorre da noite para o dia. Isso já vem há alguns anos. É um cavalo de Troia que vem sendo forçado, que vem sendo instalado dentro da igreja desde o final da década de 80. E ali a Universidade Walla Walla, chamada de CUC na época, a Universidade de La Sierra, seguiram um exemplo durante a década de 90, ou seja, 30 e 40 anos atrás. Tudo dependia da presença de alunos com coragem para agir. A visibilidade, de fato, a própria existência de cada grupo aumentava e diminuía à medida que alunos ativos se formavam e os recém-chegados se envolviam. Durante as décadas de 80 e 90, os estudantes que eram abertamente LGBT nos campos enfrentaram muitas reações negativas de outros estudantes. No entanto, como as questões homossexuais tornaram-se politicamente proeminentes no novo século e como os tribunais tomaram decisões reconhecendo o casamento homossexual, outros estudantes tornaram-se o quê? Mais favoráveis. E muitos viram essas questões como as principais questões de direitos humanos da época. O resultado foi o surgimento de um novo tipo de organização e alianças entre gays e heterossexuais em alguns campos adventistas da divisão norte-americana. Ou seja, né, com o passar do tempo, a questão foi sendo forçada ao extremo e aqui ela seguiu a tendência cultural, né? O mundo se abre agora para o casamento LGBT e a igreja também, aqui as universidades adventistas, elas começam a se abrir e os alunos começam a receber, né, mais abertamente estas questões. Você vê que ele fala que no final dos anos 80 e início dos anos 90, eles tinham uma forte rejeição, já o que ocorre totalmente ao contrário de hoje, né? E aqui ele diz assim: atualmente existem organizações relacionadas ao público LGBT em 7 campos, né, da divisão norte-americana, onde parecem ser de grande importância para os membros. 3 deles têm um reconhecimento oficial e os demais funcionam sem assédio, ou seja, as universidades sabem que eles existem e provavelmente ali os financiam porque eles têm um reconhecimento oficial, eles têm liberdade para funcionar dentro do campus, sem serem assediados, sem serem forçados a se retirar. Eles proliferam abertamente, sem que ninguém chegue ali e diga para eles: vocês têm que sair porque isso aqui é uma instituição adventista, é um ambiente adventista e vocês não devem praticar, né, o seu proselitismo aqui dentro. Não, eles são reconhecidos e eles têm total liberdade para continuar com isso. Os membros de cada campo se reúnem anualmente, geralmente no Camp Meeting da Kinship. Kinship, mais uma vez, é quem financia, né, esses movimentos dentro da igreja. São movimentos parasitários e proselitistas desse movimento dissidente chamado o Kinship. Nos últimos anos, o clima para os estudantes LGBT melhorou muito na maioria dos campos, com o apoio do corpo docente e muitas vezes o apoio tácito dos administradores. Olha só que coisa interessante que nós estávamos falando antes. Eles vão para dentro da universidade e eles moldam a cabeça e o pensamento do quê? Das futuras gerações de líderes adventistas. Ou seja, o cara que era um aluno ali nos anos 80, nos anos 90 e que aceitou de bom grado, hoje é o administrador que passa a mão na cabeça deles e permite a existência deles e até os incentive, muitas vezes financeiramente apoiando esses grupos lá dentro. No entanto, alguns administradores tentaram bloquear a formação dos grupos nos campos restantes, ostensivamente para apoiar a denominação. A dinâmica da La Sierra University tem sido representativa de vários campos. Tem sido a representativa das de vários campi. Então, a gente vê aqui, a matéria vai continuar falando, tá, sobre a história da La Sierra e da Universidade de Loma Linda. Uma vez que a Universidade de La Sierra se separou da Universidade de Loma Linda, tornou-se mais aberta sob as administrações de Guy e Garrett, embora sempre de forma cautelosa e visível apenas em um nível não oficial. No entanto, muitos alunos continuariam
continuaram a fazer comentários homofóbicos nas aulas e o capelão da Universidade de La Sierra era hostil aos homossexuais. Ou seja, os alunos pregavam e falavam a verdade, né, e aqui eles colocam o capelão que pregava a palavra de Deus como sendo alguém hostil e os alunos como sendo homofóbicos. Então aqui, um novo vice-presidente para a vida estudantil foi nomeado em 95. Ele reescreveu o manual do aluno de uma maneira muito mais amigável aos LGBT. Mas isso foi desfeito depois de 2000 por iniciativa da nova reitora, Ella Simmons. Enquanto isso, no entanto, o corpo docente tornou-se mais solidário. Então aqui ele vem contando a história, tá, da igreja e dessa infiltração. Se você quiser, eu vou deixar aqui o link depois para que você leia toda essa reportagem. Só para deixar claro, então, que os adventistas LGBT, eles encontraram um solo fértil para se proliferar dentro das universidades adventistas. A princípio, lá nos Estados Unidos, com muita luta, com muita discussão, com muita guerra, foram forçando o seu espaço, né? As administrações não tiveram um pulso firme, não conseguiram removê-los. Os alunos que estavam ali acabaram sendo enredados e assim, né, eles acabaram moldando o caráter e o pensamento das futuras lideranças que hoje, infelizmente, os apoiam lá dentro. Então aqui, ela vai contar toda a história, né, desde aqui da Universidade de Andrews, enfim, até os dias de hoje, de como esse movimento LGBT se infiltrou, né, lá dentro da Igreja Adventista. Então, né, aqui ele vai falar também sobre o potencial destas universidades ali, a Andrews, a Loma Linda, a La Sierra, e como elas chegaram então, né, a congregações e pastores. Dada a negatividade das declarações oficiais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a diversidade de vozes dentro dela e os debates amargos dentro da sociedade sobre os direitos civis dos homossexuais, até que ponto as congregações e pastores adventistas dos Estados Unidos e Canadá tornaram-se atenciosos e acolhedores para com os homossexuais? Até que ponto as igrejas adventistas apoiam seus filhos e membros LGBT e lhes oferecem amor incondicional? Por outro lado, até que ponto eles julgam e os rejeitam? Olha só, com que frequência as igrejas assumem que não tem pessoas LGBT e praticam o não pergunte, não conte, não oferecendo apoio ou afirmação, até que talvez um de seus jovens saia do armário, trazendo um namorado do mesmo sexo para a igreja? Ou seja, aqui as perguntas elas são bem sugestivas, né? São muito descaradas, né? Olha, os pais, se tu aceita o homossexualismo, tu tem um amor incondicional, um apoio incondicional. Mas se não aceitar, né, você estará julgando e rejeitando. Se tu diz assim, olha, meu filho, eu te amo, mas eu não aceito que você seja um homossexual e você traga outro homem para dentro desta casa, aí eles vão te dizer, olha, você está julgando e rejeitando e não tem um amor incondicional pelo filho. O que é uma bobagem sem tamanho, uma tremenda, né, de uma cafajestice da parte deles. Então aqui eles continuam falando sobre estas questões. Vamos chegar aqui até onde eu quero, né, mostrar para vocês. E ele vai falar que no final a igreja da Universidade de La Sierra é uma igreja unindo gerações e comunidades. Também estamos buscando a reconciliação com aqueles que deixamos de fora. Embora tenhamos dito, você é bem-vindo aqui, percebemos que muitos na comunidade LGBT em particular não se sentem incluídos. Confessamos que falhamos, aspirando a seguir o mandamento de Cristo de amar uns aos outros. Resolvemos trabalhar para que a mudança em nossa comunidade da igreja seja totalmente acolhedora e afirmativa para todas as pessoas LGBT. Enquanto trabalhamos para fazer mudanças concretas e abrir novas conversas, por favor, ouça-nos quando dissemos: todos são bem-vindos aqui. Ou seja, são informações aqui, né, que eles estão utilizando como modelo, né, para que essas universidades possam, né, apresentar aqui. Isso aqui é um modelo, tá, de carta convite aos homossexuais para frequentarem a igreja, que ele é utilizado em outras igrejas no mundo todo. Tá? São alguns dos exemplos de como fazer aqui uma carta convite
né, um moral aqui de aceitação. Como acontece em muitas igrejas. Então assim, a gente pode ver que aqui na La Sierra, deixa eu ver a outra aqui, a Igreja Adventista publicou declarações encorajadoras que dão boas-vindas a todos. Deixa eu achar aqui, pronto. A igreja da Universidade de La Sierra é uma igreja unindo gerações e comunidades. Ó, você é bem-vindo aqui. Então a igreja ela quer buscar uma reconciliação com aqueles que eles foram deixados de fora. Mas foram deixados de fora por quê? Porque eles se recusam a fazer o quê? Se arrepender. Então eles só percebemos que muitos, na comunidade em particular, não se sentem incluídos. Confessamos que nós falhamos, ou seja, que falhamos, aspirando a seguir o mandamento de amar uns aos outros. Ou seja, se eu excluo o cara que peca, né, assim como Paulo fala lá, olha, aquele que não quer, né, nem retira do meio de vós, esse imoral, né, então você está falhando no amor de Cristo. Diz para ele, olha, você precisa abandonar o pecado, se converter e aceitar a Cristo, senão você não pode congregar conosco. Isso é a falta de amor, é uma falha no amor, né, do mandamento de Cristo. Então, olha só, resolvemos trabalhar para que a mudança em nossa comunidade da igreja seja totalmente acolhedora e afirmativa para todas as pessoas LGBT. Ou seja, não basta aceitá-los, tem que afirmá-los. Ou seja, eles podem e devem continuar sendo líderes LGBT dentro da igreja. E aí acontece aquilo que eu mostrei para vocês em outro vídeo. Eles estão aqui os afirmando, dizendo que não tem problema, que eles podem ser líderes de igreja, anciões, pastores, né, presidentes de comissão, professores de escola sabatina, enfim. Aqui é que mora o problema. Tá? Dentro da La Sierra, ó, decidi explorar como a La Sierra University adotou esta afirmação. Através de quem? De uma pastora. A pastora Chris Oberg, a primeira e até agora única pastora líder em uma igreja universitária. Essa Chris Oberg aqui, eu vou mostrar para vocês que é um problema sério, essa mulher aqui. É uma pastora adventista, ela foi ordenada pastora, tá, lá nos Estados Unidos, e essa mulher se tornou um problema sério para a igreja. E é por isso que nós devemos combater a ordenação de mulheres, porque geralmente quando mulher assume um cargo para o qual não foi designada por Deus, ocorre problema. A ordenação de mulheres dentro da igreja não é pauta bíblica, é pauta política, pauta do movimento feminista. Tá? Então vamos continuar aqui. Ela foi a primeira e até agora a única pastora líder em uma igreja universitária adventista. E ela passou a entender e se preocupar com a luta dos adventistas LGBT. Consequentemente, quando o filme Seventh Gay Adventist foi lançado em 2012, ela insistiu que fosse exibido na nave da igreja, não em outro espaço. E ela estava lá para apresentá-lo. A igreja estava lotada com mais de 1.500 pessoas presentes para exibição. A pastora Oberg, então, passou os 6 anos seguintes promovendo o diálogo, pregando sobre compaixão, inclusão e boas-vindas, e muitas conversas aprofundadas na diretoria da igreja, até que a consciência coletiva da congregação finalmente foi elevada. Ou seja, ela passou 6 anos aqui batalhando dia e noite para o quê? Para a aceitação de homossexuais dentro da igreja, até que finalmente a consciência da congregação foi elevada, ou seja, até que finalmente ela conseguiu fazer uma lavagem cerebral completa dentro daquela congregação. E agora, essa congregação estava pronta realmente para aceitar e acolher homossexuais. Olha que coisa demoníaca, que coisa assustadora. Como acontece em muitas igrejas, a comunidade incluía várias pessoas LGBT, incluindo estudantes e muitos aliados. Entre eles estava um casal gay, Gabriel e Chase Uribe, ambos formados pela Universidade de La Sierra, que aceitou o compromisso de participar do processo em 2018, quando o Conselho da La Sierra University Church formou uma força-tarefa da Declaração de Boas-Vindas para sugerir os próximos passos para tornar a igreja verdadeiramente acolhedora. Gabriel foi um dos nomeados para ela. Ao elaborar a declaração, ficou claro que igualmente importante para as pessoas marginalizadas é um espaço seguro para se reunir e estar em casa, pois uma declaração já pode fazer muito ao longo do caminho. Muitos ficaram surpresos ao ouvir um simples pedido de uma aula da escola sabatina para pessoas LGBT.
onde eles pudessem aumentar sua devoção a Deus, estudar as Escrituras e não promover outra agenda. Olha que coisa bizarra, que coisa demoníaca, tá? Então ali, essa mulher, essa Chris Oberg, ela passou 6 anos, batalhando dia e noite dentro dessa igreja universitária para mudar a concepção da igreja, com sermões, com apelos, com classes, enfim, de estudos. Ela doutrinou a igreja e ela conseguiu fazer uma lavagem cerebral muito forte dentro dessa igreja universitária para que os LGBTs fossem aceitos ali, não como pecadores e pessoas que precisavam de orientação, mas pessoas, né, que precisavam de aceitação, ou seja, pessoas que deveriam continuar sendo como homossexuais, ou que deveriam continuar sendo aceitas como homossexuais assumidos. Isso é horrível. Mostrei para vocês outra vez aqui, eu falei sobre a questão que disse o pastor Doug Batchelor. Ele falou lá na Conferência Geral em 2015 que todas as grandes igrejas cristãs americanas que passaram a ordenar mulheres ao ministério, poucos anos depois passaram a ordenar homossexuais, e as suas igrejas ruíram e perderam membros, perderam eficácia, perderam alcance, perderam a moral com os de fora. Doug Batchelor fez uma apresentação para a Conferência Geral em 2015 falando sobre isso, e nós estamos vendo aqui o que aconteceu já de cara com a primeira pastora, primeira mulher que foi eleita para um cargo pastoral em uma igreja universitária lá nos Estados Unidos. Ou seja, o que essa mulher fez? Promoveu a agenda LGBT direto. Por quê? Porque não foi comissionada por Deus para estar nesse cargo. Ela está ali única e exclusivamente como parte de cumprimento de uma agenda política, de uma agenda de esquerda, de uma agenda feminista, e agora que ela entra no cargo, ela tenta escancarar as portas para quê? Para que a agenda continue a se propagar, e agora ela força a aceitação de homossexuais dentro da igreja. E como eu disse para vocês, eu creio que em alguns anos estaremos vendo essa discussão, se Cristo não voltar, sobre a aceitação de homossexuais ao ministério pastoral dentro da igreja adventista. Isso foi mostrado, provado e comprovado. Mas os servos de Satanás fecham os olhos lá dentro da Conferência Geral e aceitam numa boa tudo isso que está acontecendo. Aqui a história continua contando, né? E ele vem falar aqui algo aqui que é muito interessante, tá? Tá terminando aqui, mas deixa eu ver se eu acho. Tá, era aqui nesse texto mesmo, mas tá. Então, foi isso aqui. Se vocês quiserem ler o texto depois, para mostrar como as universidades adventistas lá nos Estados Unidos se tornaram, né, o terreno fértil para a propagação do movimento LGBT, eu vou deixar o link na descrição. Vocês podem ler aí e verem como é que tudo aconteceu. Então vamos para a parte, né, frontal aqui do apelativo do vídeo, que está aqui no site da Fulcrum 7. Aqui eu vou deixar o link também para que vocês possam ler, tá? Loma Linda, aqui ó, o texto que foi publicado no dia 28 de março de 2022, agora essa semana passada, tá? Loma Linda agenda a primeira cirurgia de redesignação de gênero. De acordo com fontes de Loma Linda, na Califórnia, o hospital acabou de agendar a sua primeira cirurgia de redesignação de gênero, ou seja, de mudança de sexo. A cirurgia inclui uma mastectomia dupla e uma faloplastia, ou seja, essa cirurgia inclui o quê? A remoção, né, de uma mastectomia e a faloplastia, que seja ali uma plástica, talvez para construção de um pênis, ou também pode ser a mastectomia. Eu acho que, se eu não estou enganado, a mastectomia para... Bom, enfim, vocês podem ver aqui que é uma cirurgia de mudança de sexo. Informamos que 3 departamentos estão colaborando para este procedimento: o departamento de cirurgia plástica, o departamento de psicologia e a endocrinologia. A cirurgia será realizada pelo chefe da cirurgia plástica, Dr. Gupta. Um membro da equipe entrou em contato com Loma Linda para um comentário sobre esta história e no momento da publicação não tivemos notícias deles. Comentário: uma vez que a porta da igreja foi aberta ao feminismo para acomodar a ordenação de mulheres, houve oportunidade para uma exibição quase ilimitada de confusão sexual e de gênero.
e aqui estamos. Sim, essa é uma ideia idiota, não faça isso. Você não sabe que você é o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus é santo e você é este templo. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo dentro de vós, que recebestes de Deus? Você não é seu, pois foi comprado por um preço. Então glorifique a Deus em seu corpo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Então tá aqui, ó. Loma Linda agenda a primeira cirurgia de redesignação de gênero. Tá? Aquela universidade adventista lá em Loma Linda, que tem um hospital adventista, esta igreja, que é um campo fértil para a proliferação de homossexuais, irá agora dar início o quê? A cirurgias de mudança de sexo, cirurgias de redesignação de gênero, ou seja, mudança de sexo. Vocês viram que coisa demoníaca, que coisa diabólica que esta agenda política, ideológica, está fazendo dentro da igreja adventista, ao ponto das universidades adventistas se tornarem um celeiro para a proliferação de homossexuais, ao ponto agora das nossas universidades adventistas estarem financiando através dos seus hospitais as cirurgias de mudança de sexo. Olha, isso é absurdo, isso é algo terrível, você não tem nem o que comentar. Lembra daquela mulher que nós estávamos falando ali, a Chris Oberg? Olha aqui, Chris Oberg oficina na cerimônia de transição de transgênero para o ex-pastor adventista. Ou seja, veja que esta mulher, Chris Oberg, que foi eleita ali a primeira pastora de uma universidade adventista, olha que bonitinho aqui o dedo que eles estão te mostrando, né? Olha, o amor é o amor, né? Lá dentro de uma igreja adventista, olha, Chris Lowen tornou-se o pastor de jovens e a família da Universidade de Walla Walla em 2010. Ele trabalhou lá até 2019, mudando-se ali para, se eu não me engano, é a Associação Sudeste ou Sudoeste, lá da Califórnia, se tornando o pastor principal da igreja adventista do sétimo dia de Redlands. Depois de estar em Redlands por 2 anos, Lowen fez um post público no Facebook que Deus é uma mulher, ou pelo menos uma mulher de algum tipo. Em 9 de outubro de 2021, Lowen anunciou em sua página no Facebook que agora era uma mulher transgênero preferia ser chamada de Esther. Em janeiro, ele criou um rito de passagem cerimonial para celebrar a sua transição de gênero. E a senhora Chris Oberg, aquela mulher que nós estávamos falando ali agora na outra matéria, né, que era ela ex-pastora-chefe da igreja da Universidade de La Serra, ela conduziu a cerimônia de transição, ungindo Lauren como uma mistura de óleo e cinzas. Ou seja, esta mulher aqui endemoniada, esta mulher demoníaca aqui, o que ela fez? Ela conduziu um rito de transição de gênero, de passagem, de mudança de sexo, de um indivíduo, né, que aqui é o Chris Lowen, que foi um pastor adventista lá nos Estados Unidos. E aqui eles fazem toda uma descrição de como é que foi esta mudança, né? E aqui ele conta um pouco mais sobre a história deste pastor que se assumiu como transgênero. Tá? Lá na igreja de Redlands, lá na Califórnia. E aqui o Fulcrum fez essa matéria no ano passado, contando a história deles. E eu quero mostrar para vocês aqui, olha que coisa interessante. Isso aqui é o Chris Lowen, que é o pastor, né? Era pastor adventista e se tornou agora um homossexual, né? Um transgênero, um travesti, se veste de mulher, e foi ali ungido pela pastora Chris Oberg, que foi a pastora-chefe lá na Universidade de La Sierra, ou seja, a primeira pastora adventista a cuidar de um campus. Ó, a Conferência do Sudeste da Califórnia, e aqui a Fulcrum faz isso aqui, essa chamada aqui, olha, ela comenta algumas coisas que são muito importantes. Ela diz assim: a Conferência do Sudeste da Califórnia tem sido um viveiro de liberalismo na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Parece que tudo quase vai lá. E aqui estão alguns exemplos. Em 27 de outubro de 2013, eles votaram uma mulher como presidente da associação. Embora, em 27 de outubro de 2013, eles colocaram uma mulher como presidente da associação. Não apenas como
uma pastora local, mas eles colocaram contra, né? Embora as regras da Igreja Adventista do Sétimo Dia digam que apenas um homem pode ser um presidente da associação. Eles dobraram a sua rebelião ao reeleger Roberts em 2018. Ou seja, estes líderes lá, que são endemoniados, que são usados por Satanás, em outubro de 2013, eles votaram uma mulher como presidente da associação lá na Conferência Sudoeste da Califórnia. E mesmo que, né, o manual da igreja diga que um homem tem que ser o presidente da associação, eles fizeram isso e redobraram a sua rebelião, reelegendo ela, né, a Roberts, em 2018. E no momento em que essa mulher assumiu como presidente lá dessa associação, aquilo ali se tornou a pior associação da igreja no mundo. A União do Pacífico, um dos capangas da divisão norte-americana, tem sido uma tropa de choque do liberalismo na igreja. Ou seja, a União do Pacífico é ali onde fica, né, a sede das conferências da Califórnia. E eles parecem se safar impunemente. Quando aqui, né, um grupo da Conferência Geral tentou censurar publicamente aqui os sindicatos, ou seja, as associações do Pacífico e da Colômbia, representantes fracos no comitê falharam em fazer o trabalho para o qual foram chamados por Deus. Ou seja, né, ninguém tem impulso lá para chegar e confiscar templo, confiscar prédio e botar esse pessoal para fora, porque as leis americanas, elas são diferentes e elas protegem, né, a igreja lá. Como ela é fragmentada, o pessoal faz o que quer nessa união lá, colocar uma mulher como presidente do campo, e a partir do momento em que ela assume como presidente do campo, esse campo aqui se torna então, né, o refúgio, o lar de todo tipo de abominação. Então, dentro do território da União do Pacífico, e ali, né, na sede aqui do sudoeste da Califórnia, aqui é a Igreja do Paradoxo Independente da Califórnia. Esta é uma igreja dedicada à promoção LGBTQ, feminismo, teoria crítica da raça, todos os subtextos do seu paradigma de justiça social. Ou seja, é uma igreja, né, a Igreja do Paradoxo, lá na Califórnia, é uma igreja dedicada a propagar a agenda política de esquerda. Todo o esquerdismo, todo o marxismo cultural vai ali para esta igreja, no Paradoxo, lá na União do Pacífico, na conferência ali da Califórnia. Então, tudo que tem de demoníaco no mundo está lá dentro desta igreja. Né? Política LGBT, feminismo, teoria crítica de raça, ou seja, as lutas contra o racismo, enfim, todos os subtextos de um paradigma de justiça social estão lá nesta igreja. O pastor da Paradox, aliás, já foi o pastor da Redlands, antes da Lowen, né? Que é o travesti que deixou de ser pastor adventista, antes de Lowen. Então, naquele campus ali também aprova e tolera coisas como pró-gays na igreja de Glendale City, que é aquela igreja que eu mostrei para vocês no outro vídeo, que colocou um pastor homossexual lá como associado. Tá? O problema não é apenas uma diferença de opinião na igreja adventista. Há um grande grupo de líderes, né, que desprezam ativamente o adventismo e o minam por dentro, ou seja, homens usados por Satanás. Essa teia de engano precisa ser revelada e abordada, e se nós, como igreja, queremos trazer honra ao Pai, já passou da hora. A União do Pacífico tolerou um casal de lésbicas casados na igreja de Chico. Isso é errado e fere o coração de outros membros da igreja, especialmente dos jovens impressionáveis. Esta é mais uma evidência da paralisia moral na igreja, transformando homens em fracos fracassos, escondendo-se sob seu manto escuro de uma apatia corporativa. E o sentimento da Fulcrum é o mesmo sentimento que eu tenho. Não gostamos de escrever sobre estas coisas. São realidades tristes que só podem piorar se as ignorarmos. A Fulcrum 7 decidiu há muito tempo que o perigo causado à igreja por ignorá-los é pior do que abordá-los abertamente em oração. Por favor, orem, amigos, enquanto ainda há tempo para Deus nos repreender, nos curar e nos salvar, conforme 1 João 1,9. Satanás está usando estas pessoas para trazer desonra ao nome do Senhor e derrota para a sua igreja. Orar. Ore para que Deus humilhe cada um de nós.
Ore para que Deus exponha aqueles que procuram prejudicar o movimento do advento. E assim expostos, ore para que nós, como igreja, incluindo a Conferência Geral, tenhamos a coragem de simplesmente fazer o que Deus quer que façamos, ou então enfrentar as terríveis consequências de serem julgados como cachorros mudos que não ladram, conforme Isaías 56:10, como contribuintes para o problema. Ou seja, quem vê e não se mexe, quem vê o mal proliferar, será o quê? Tratado como um cão mudo que não ladra, ou seja, alguém que contribui para o problema. E depois haja. Depois de orar para que Deus seja sua força, vamos agir. Resista a estas coisas, fique contra a maré, contra os amigos, homens que defendem o que é certo, ainda que caiam aos céus. Ame a verdade e fale essa verdade em amor. Nessa sábia resistência, Deus construirá um caráter especial naqueles que se importam com a verdade, ou seja, a sua verdade, conforme lá Ezequiel 9:4. Irmãos, é terrível que a gente tenha que mostrar esse tipo de coisas, tá? Eu tinha mais coisas para mostrar para vocês aqui, como essa matéria aqui da Spectrum, tá? Que é outra revista aqui de lixo e esgoto moral, né, de chorume. Outra revista de igreja, outra revista de esquerda dentro da igreja adventista, e aqui ela está falando sobre a Universidade de Loma Linda e os seus alunos e professores que são LGBTQ. Ou seja, eles colocam pessoas lá, como eu disse antes, que não são, né, que não são adventistas, para ensinar e formatar, ou seja, causar-lhe uma lavagem cerebral nos próximos líderes, né, nos futuros líderes da igreja. Essa matéria aqui foi escrita pelo Ronald Larson, que ele é um sociólogo da igreja adventista. Como essa matéria aqui é muito grande, eu não vou ler ela, eu vou deixar ela aqui no link, para que vocês possam entender também um pouco da história, né, da posição aqui, como ali a Zelota mostrou, de como esses movimentos LGBTs eles estão minando a igreja adventista lá nos Estados Unidos através das suas universidades. E quando eu falei para vocês aqui sobre o título desse livro, isso aqui, o título desse vídeo, perdão, que Loma Linda agenda a primeira cirurgia de redesignação de gênero, estou mostrando para vocês aqui algo que é terrível. Mas olha, eu não posso deixar de mostrar para vocês que outras abominações ocorrem no sistema de saúde adventista lá nos Estados Unidos. Sabe, essa cirurgia de mudança de sexo, ela é apenas assim, o ponto alto de coisas piores que ocorrem dentro da igreja. Lá. Aqui, eu fico até sem palavras, sabe? Eu tenho que mostrar essas coisas. Poxa, hospital adventista que vai parar para fazer cirurgia de mudança de sexo. Isso é o fim do mundo. Sabe, aqui, olha, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que são piores. Eu vou deixar os vídeos aqui, os links na descrição, tá? Aqui, em 2020, há 2 anos atrás, eu fiz uma matéria aqui na página do Conservadorismo Adventista. Que Advent Health, que é o sistema de saúde adventista lá, estava oferecendo bilhetes de corrida para eventos esportivos programados no sábado. Deixei aqui a fonte do Adventist Messenger. E aqui eu estava mostrando, né? Com tristeza, percebemos que um departamento da igreja nos Estados Unidos continua a ir contra os nossos princípios e mais uma vez lança por terra as nossas doutrinas. O Advent Health tornou-se parceiro orgulhoso do Daytona International Speedway e é um dos principais patrocinadores corporativos das Daytona Speedweeks, uma série de 7 eventos de corrida que ocorrerão em fevereiro de 2020. Aqui, em 2020, o sistema de saúde adventista estava colocando propaganda aqui e investindo dinheiro na promoção em corridas nos dias de sábado. Das 7 corridas, 4, né, os horários da corrida estão confirmados, né? Diz assim, aqui é onde surge um problema sério. 3 das 7 corridas ocorrem durante o sábado. E os horários das corridas estão confirmados. E a Advent Health fez uma parceria com o Daytona Motor Speedway para patrocinar todas as 7 corridas, não apenas as 4. Além de patrocinar essas corridas, a Advent Health também está oferecendo ingressos gratuitos para o público em geral. Os sortudos vencedores receberão pacotes de ingressos para as mesmas corridas de carros programadas durante as horas sagradas do sábado.
Isso está promovendo a quebra do sábado. Nunca em toda a história do cristianismo a igreja foi pura, perfeita e sem mácula. Sempre houve o joio semeado em meio ao trigo. Porém, estas coisas têm se tornado cada vez mais recorrentes e, com o impacto causado pela mídia e pelas redes sociais, o mau exemplo da quebra dos mandamentos está a chegar a milhares de lares e milhões de pessoas. Infelizmente, o sistema de saúde adventista nos Estados Unidos é um problema grave, porque se vendeu para o governo, se vendeu para instituições, né, que não são adventistas, em troca do quê? Do amor a mamon, do amor ao dinheiro. Então aqui, na ânsia de divulgar o serviço adventista, o que eles fazem? Eles patrocinam as corridas lá do Daytona Speedway, patrocinando inclusive, né, com propaganda aqui em cima do carro, nas corridas nas horas do sábado, e dando ingresso ali para que as pessoas pudessem assistir essas corridas no sábado. Ainda sobre, né, o sistema de saúde adventista lá nos Estados Unidos, ele é um problema grave desde os anos 70. E aqui eu tenho um vídeo que eu postei em 2019, no dia 12 de fevereiro, que diz assim: apesar de andarmos em cima do muro, adventistas tendem mais a favor do aborto do que contra ele. Por causa dos problemas de fome e superpopulação, nós não nos opomos ao planejamento familiar e aos esforços de controle da população. Isso aqui foi o Neil Wilson, o presidente da Conferência Geral, em 1970. Isso aqui é um vídeo que mostra como a igreja adventista lá nos Estados Unidos, o sistema de saúde adventista, esse que está promovendo hoje cirurgia de mudança de sexo, ele vem promovendo um aborto, né, as práticas de aborto sistematizadas dentro de seus hospitais desde 1970, utilizando a desculpa de apoiarem as questões relativas ao planejamento familiar e da superpopulação sobre a posição da igreja com relação à prática de assassinato com relação à prática do assassinato de inocentes, e não eram claras. Ou seja, quando a caixa preta foi aberta, essa verdade terrível veio à tona. Então, por muitos anos, os hospitais adventistas no EUA realizaram abortos com o intuito de aumentarem as suas arrecadações. O pensamento deles era o seguinte: olha, existe um problema sério de fome no mundo, existe um problema sério de superpopulação, então a gente precisa, né, apoiar aí a questão do planejamento familiar, e com esse apoio a gente vai conseguir arrecadar mais. A igreja não consegue arrecadar tanto quanto gostaria, e a gente vai poder crescer mais e ajudar mais pessoas. E assim, né, com essa lógica demoníaca de os fins justificam os meios, né, com esta lógica maquiavélica, eles ali então passaram a realizar abortos sistemáticos. Aqui eu tenho um vídeo de quase 22 minutos, 23 minutos aqui, que eu vou deixar o link na descrição para que você possa assistir caso você tenha interesse, mostrando como os hospitais adventistas lá nos Estados Unidos, desde os anos 70, praticam, né, a indústria do aborto dentro da igreja. Ainda ali em 2020 eu também fiz aqui uma postagem sobre um endemoniado aqui, que é o maior psicopata da história dos Estados Unidos, o maior serial killer da história, tá? O Dr. Edward Allred. Ele sozinho praticou mais de 250 mil abortos. Este cara aqui, tá num vídeo aqui onde um irmão adventista lá dos Estados Unidos, ele desmascarou também num vídeo de 23 minutos como a igreja lá nos Estados Unidos acoberta esse indivíduo, esse endemoniado aqui, né? Deixa eu ver aqui, tá? Aqui não tem nenhuma descrição. Mas aqui, esse Dr. Allred, ele foi nomeado o embaixador adventista em uma inspiração lá na La Sierra University. Tem uma placa com o nome desse cara aqui. Ele se gaba de ser o maior abortista da história dos Estados Unidos, tendo feito aqui inúmeros abortos. Ele mesmo, com as próprias mãos, ele triturou milhares de inocentes, ele matou diversas crianças. E como ele é um homem muito rico, ele, né, financia a igreja adventista lá nos Estados Unidos, e a igreja o idolatra, literalmente. Ele é idolatrado lá na La Sierra. Eles criaram lá um centro, né, histórico lá dentro da La Sierra. Eles têm toda uma galeria com o nome dele, e o dinheiro dele lá, ele vai ser doado para a igreja quando ele morrer. Então o pessoal espera que ele morra para poder ficar com o dinheiro dele. Esse cara aqui, o Allred, ele é dono também, além de ser um endemoniado abortista, ele é dono de uma pista de corrida de cavalos lá nos Estados Unidos, ou seja, ele é um apostador, e ele tem uma igreja adventista lá, ele construiu uma igreja adventista dentro do hipódromo.
Ou seja, você pode assistir o culto e depois apostar na corrida de cavalos. Sabe? Aqui eu vou deixar o link da descrição do vídeo, porque esse vídeo aqui ele é pesadíssimo. Esse aqui é de chorar. E esse camarada aqui, usado por Deus, ele desmascarou a abominação que esse outro endemoniado aqui tem causado na igreja lá dos Estados Unidos. Ou seja, mais de 250 mil abortos no sistema de saúde adventista. Ou seja, o sistema de saúde adventista é um problema sério lá nos Estados Unidos. Fica a nossa denúncia, fica a nossa indignação, por quê? Porque logo, logo, a gente tem certeza que vai ocorrer com eles o que aconteceu lá em Battle Creek. Aqui no blog do seu Alípio, você pode ler aqui que os incêndios de Battle Creek, né? E lá em 1902, né, o chefe dos bombeiros ele disse o seguinte: há algo estranho nesses incêndios adventistas. A água age como se fosse gasolina, declarou o comandante dos bombeiros de Battle Creek, W.P. Weeks. Mas por que eles foram tão mal sucedidos no combate aos incêndios adventistas de 1902? No início do século XX, Battle Creek havia se tornado um centro superlotado de atividades e problemas da Igreja Adventista. A cidade abrigava a sede da Associação Geral, a editora Review and Herald, o imenso sanatório de Battle Creek, a faculdade de Battle Creek e o grande templo conhecido como Tabernáculo Jimmy. Grande era a agitação enquanto o Dr. John Kellogg disseminava seus pontos de vista panteístas de que a natureza é uma extensão de Deus. Ele e seus associados tinham o desejo de controlar toda a igreja. Ellen White tinha fortes preocupações a esse respeito e aconselhou os líderes adventistas a mudarem a Associação Geral e as outras instituições da igreja para locais diferentes. Em novembro de 1901 ela advertiu: a menos que haja uma reforma, sobrevirá uma calamidade à casa publicadora e o mundo saberá a razão. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 96. Entretanto, seus conselhos não foram colocados em prática. No início da manhã de 18 de fevereiro de 1902, o sanatório de Battle Creek sofreu um grande incêndio. Em vez de planejar o estabelecimento de instituições de saúde menores em diferentes locais, Kellogg decidiu reconstruir o sanatório em escala muito maior. Ou seja, no dia 18 de fevereiro de 1902, o sanatório de Battle Creek, que era administrado por causa de John Kellogg, ele sofreu agora um grande incêndio. E em vez de planejar então de se estabelecer em instituições de saúde menores, Kellogg decidiu reconstruir o sanatório em escala muito maior. Para ajudar a custear a construção, encomendou a Review and Herald a publicação de 5.000 exemplares do seu novo livro, The Living Temple, ou Templo Vivo. Contudo, antes que isso ocorresse, em 30 de dezembro de 1902, a editora foi destruída por um incêndio de origem desconhecida. No dia 5 de janeiro de 1903, Ellen White escreveu aos irmãos de Battle Creek: hoje recebi uma carta do irmão Daniels relativa à destruição das instalações da Review and Herald através do fogo. Sinto-me muito triste quando considero a grande perda que sobreveio à causa, mas não me senti surpresa pelas notícias tristes, pois nas visões da noite vi um anjo em pé com uma espada flamejante estendida sobre Battle Creek. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 97. Deus pode usar as tragédias para despertar o seu povo, mas que bênção se sem nenhuma medida disciplinar seguirmos a maneira proativa de sua palavra profética. O Dr. Alberto Tim, na meditação aqui matinal, um dia inesquecível, feita agora em 2018. Triste, muito triste o que vem acontecendo aqui em Battle Creek. Então, vocês viram aí tudo que eu apresentei? É triste nós vermos o caminho que a igreja decidiu seguir lá nos Estados Unidos. O incêndio de Battle Creek fica de alerta, porque um homem com uma ideia bizarra, lá na virada do século, em 1902, resolveu se apossar do controle da igreja. E por causa disso, o que aconteceu? Todo o sanatório de Battle Creek incendiou. Não contente com isso, ele decidiu continuar com a sua trajetória e agora, publicando o seu livro herético, fez com que a casa publicadora ela fosse queimada até as cinzas.
Que isto sirva de alerta para a igreja hoje, porque se isso aconteceu no passado, muito provavelmente acontecerá em nossos dias. O sistema de saúde adventista nos Estados Unidos, que está ligado diretamente com as universidades adventistas, tem produzido uma série grande de abominações. Vocês viram que lá nos Estados Unidos as igrejas têm sido viveiros, têm sido celeiros, têm sido ali o campo fértil para a proliferação de todas as abominações LGBTs. Eu faço esse vídeo como um alerta, um pedido urgente para que os nossos líderes tomem uma posição radical contra a onda subversiva que se alastra dentro do UNASP, dentro das escolas e das universidades adventistas hoje. Existe uma onda subversiva dentro das igrejas adventistas, que são igrejas emergentes como a Nova Semente, o Espaço Novo Tempo. Estas igrejas aí, né, que são igrejas emergentes, igrejas para ricos, igrejas para jovens. Existe um espaço muito fértil dentro das nossas universidades e vocês são prova viva disso. Vocês estão vendo, é o movimento da revista Zelota, é o movimento adventista subversivo, é a página gay adventista, é o Kinship Brasil. Estes movimentos que estão destruindo a igreja adventista nos Estados Unidos e em outros locais do mundo estão se infiltrando hoje nas nossas universidades. E eles precisam ser parados, precisam ser combatidos. Chegou a hora de pegar a espada na mão, chegou a hora de fazer como Jesus, pegar o chicote e virar a mesa para cima. Não adianta só orar. Ellen White fala que aquele que não faz nada a não ser orar, logo deixará de fazê-lo. É preciso agir, é preciso pegar a espada na mão e cortar a cabeça. Olha, você está fora, você está disciplinado, você está excluído. Está pregando abominação, tchau, está fora. Eu estou falando uma linguagem metafórica, tá? Numa linguagem simbólica. Não pegue uma arma e atire no indivíduo só porque ele é LGBT. Não prego a morte nem a destruição. Apenas a separação, ok, entre o santo e o profano. Não pode, a Bíblia é clara. A homossexualidade é um pecado como qualquer outro. Da mesma forma que não pode adultério dentro da igreja, da mesma forma como não pode sexo antes do casamento, a homossexualidade também é um pecado. Todos aqueles que estão na prática do pecado precisam se arrepender. Eles não podem encontrar um ambiente acolhedor para que eles continuem a pecar voluntariamente dentro da igreja. Que Deus possa abençoar a nossa liderança, que Deus possa abençoar os nossos jovens, que Deus possa abençoar os nossos adolescentes, para que eles sejam ensinados da forma correta, a chamar o pecado pelo nome e a se prepararem, porque em breve Cristo Jesus irá voltar. Que Deus te abençoe. Como eu disse para você antes, eu não faço esses vídeos aqui para causar, para ganhar like, para trazer problema, para crescer, porque eu não quero ficar famoso. Irmão, se eu quisesse ter uma vida estável, eu tinha continuado dentro do seminário. Eu tinha terminado o curso teológico e estaria como pastor hoje, vivendo tranquilamente, sendo sustentado pela igreja. Mas não é este o meu objetivo, não foi para isso que Deus me chamou. Então, eu não estou aqui para ganhar dinheiro, eu não estou aqui para ganhar fama, não estou aqui pelo sucesso. Eu estou aqui porque o zelo pela casa do Senhor me consome. O zelo pela tua obra não me deixa dormir. Eu vejo essas coisas, eu fico doente, eu fico indignado. Eu não posso aceitar que estas coisas venham e se infiltrem dentro da nossa igreja aqui. Eu tenho filhos pequenos e eu quero que os meus filhos cresçam em um ambiente seguro e acolhedor, longe da doutrinação demoníaca desse mundo, longe da influência negativa de Satanás. Se tiver que ter influência, que não seja aberta, que não seja escancarada por negligência minha e dos líderes que me apoiam e que estão ao meu redor. Não faço isso por dinheiro nem por like. Mas, mais uma vez reitero, falar a verdade tem um custo. No meu caso hoje, no caso dos profetas, dos discípulos, dos apóstolos, no caso dos homens da Bíblia, o preço era o pescoço. Morriam pela causa do Evangelho. Hoje eu enfrento processos na justiça por falar a verdade, por denunciar esses movimentos subversivos, por denunciar as abominações dentro da igreja. Então, mais uma vez eu digo, se você quiser ajudar a nossa causa, ajudar o nosso canal, ajudar a nossa página no Facebook, ajudar a nossa página lá no Instagram, quiser fazer uma pequena doação, está aqui no link da descrição, o nosso Pix, o nosso PayPal, e você pode enviar uma oferta, um valor que Deus tocar no teu coração, para nos ajudar a seguir pagando aí
os processos que nós estamos enfrentando. Que Deus te abençoe, que te dê coragem e que te mantenha firme na fé. Lembre-se, a igreja pode parecer que está prestes a cair, mas ela não cairá. Em nome de Jesus, a igreja não cairá, o remanescente se manterá em pé e breve Cristo voltará para buscar aqueles que não se dobraram ao Baal LGBT dos nossos dias. Um grande abraço, tenham um bom restante de sábado, uma boa semana a todos e fiquem na paz.